ficava. Zwar in einem anderen Haus, Tudo certo, numa outra casa, aber mit vielen bekannten Gesichtern. mas com muitos rostos conhecidos. Wir wollen heute Abend einen Abschnitt lesen aus 2. Timotheus 3, E hoje à noite vamos ler uma passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, Verse 10 bis 17. dos versículos 10 até 17. Segundo a Timóteo 3, 10 a 17. Luca, faz a leitura para nós, por favor. 10 a 17. Isso. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Muito obrigado. Das ist der letzte Brief von Paulus in unserer Bibel. Essa epístola é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu que nós temos na Bíblia. Seine letzten Worte, die wir hören. São assim as suas últimas palavras que podemos ler. Auf letzte Worte einer Person muss man immer genau aufpassen. E quando uma pessoa expressa as últimas palavras, você tem que prestar muita atenção sempre. Paulus ist in Gefangenschaft, Paulo está na prisão ali, hat nicht mehr lange zu leben. não tem mais muito tempo para viver. Man hat den Eindruck, als ob jetzt Timotheus sagen wollte, E se tem a impressão como se ele quisesse dizer a Timóteo aqui, was ich dir unbedingt noch sagen muss. tem uma coisa que é absolutamente necessário que eu te digo ainda. Das liegt mir so auf dem Herzen. Está no meu coração isso aí. Das ist so wichtig. E é muito importante isso. Das musst du unbedingt wissen, Timotheus. Isso você precisa saber, Timóteo. Diesen Charakter trägt dieser letzte Brief. Nesse caráter que foi escrita essa última carta. Diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, E a passagem que temos lido, kann man mit 2 Begriffen überschreiben. você pode colocar 2 termos, 2 palavras como título em cima. Erkennen und bleiben. Reconhecer ou conhecer e ficar, permanecer. Erkennen haben wir in Vers 10 bis 13. O reconhecer ou conhecer temos nos versículos 10 a 13. Bleiben haben wir in Vers 14 bis 17. E o permanecer nós temos nos versículos 14 a 17. Der Abschnitt beginnt mit Du aber. E o trecho começa com tu, porém. Hier ist jetzt jeder in diesem Raum angesprochen. Então isso se dirige a cada de nós aqui nesse recinto. Es steht hier nicht ihr aber, Não diz ali vocês, porém, ou vós, porém. es steht du. Mas você, porém. Jeder Tu, porém. persönlich. Cada pessoalmente. Dieses Du aber steht im Gegensatz zu den Menschen, die vorher beschrieben werden. E esse tu, porém, aqui está em contraste com as pessoas que foram descritas anteriormente. In Vers 8 Menschen, die der Wahrheit widerstehen, verdorben sind in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Ali pessoas que resistem, no versículo 8, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Im Gegensatz dazu sagt Paulus, du Timotheus, bei dir sollte es anders sein. E agora o Paulo contrasta com isso e diz, tu, porém, Timóteo, com você deveria ser diferente. Du hast genau erkannt, Que tu tens seguido a minha doutrina, ou na Bíblia dele,
preenche exatamente a minha doutrina. Das ist kein oberflächliches Mal dran denken, Isso não é um pensar assim superfluamente, não é simplesmente pensar na superfície das coisas, sondern es ist eine exaktes Erinnern. mas é uma recordação exata das coisas. Das erste, was nennt, ist, du hast genau erkannt meine Lehre. A primeira coisa que ele tinha conhecido exatamente então foi a doutrina. Als erstes müssen wir uns bewusst machen, Em primeiro plano, nós temos que nos conscientizar es ist die Lehre, die Gott Paulus gab. que essa doutrina é a doutrina que Deus concedeu a Paulo. Die Lehre kommt nicht originär von Paulus, E, portanto, essa doutrina não tem a sua origem em Paulo, sondern sie kommt von Gott. mas ela procede de Deus. Aber Gott hat Paulus beauftragt, sie weiterzugeben. Contudo, Deus deu a tarefa a Paulo de retransmitir essa doutrina. Paulus hat viel gelehrt. E o Paulo, ele ensinou muita coisa. Ich nenne 3 Schwerpunkte. Eu vou mencionar 3 pontos principais. Das erste, hat gelehrt über die Person des Herrn Jesus. Primeiro, ele ensinou a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Was der Herr Jesus, dass gekommen ist vom Himmel, hier gelitten hat, gestorben ist Que o Senhor Jesus veio do céu, que ele sofreu aqui, morreu aqui. und dass auferstanden ist und verherrlicht ist. Ele ressuscitou e agora é glorificado. Jetzt verherrlicht im Himmel zur Rechten Gottes. Glorificado à destra de Deus. Das ist das eine große Thema, was Paulus Lehre ausmacht. É dos grandes temas que faz parte da doutrina de Paulo. Das zweite Thema, E o segundo tema, das persönliche Heil und die Stellung des einzelnen Glaubenden vor Gott. é a salvação e a posição de cada crente individualmente diante de Deus. Der persönliche Vorsatz, der Ratschluss Gottes für jeden Einzelnen von uns. Vamos ali o propósito da parte de Deus, que é pessoal, individual para cada de nós. Von diesem Ratschluss lesen wir in Römer 8. E a respeito desse propósito, lemos em Romanos 8, por exemplo. Wir sind zuvor erkannt, Nós fomos antes conhecidos, zuvor bestimmt, nós fomos predestinados, berufen, nós fomos chamados, gerechtfertigt, justificados verherrlicht. e glorificados. 5 Punkte. 5 pontos. 2, die beiden ersten, Os primeiros 2 liegen zurück in der Ewigkeit vor der Zeit. são pontos que se referem já ao tempo da... Não. Ewigkeit vor der A Zeit. eternidade antes da introdução do tempo. Gott hat uns zuvor erkannt und zuvor bestimmt, als wir noch gar nicht da waren. Deus, ele nos conheceu, ele nos predestinou em um momento em que nem existíamos ainda. Kann man das verstehen? E será que isso pode se entender? Da kann man nur anbeten. Pode apenas adorar. Dann hat er uns berufen und gerechtfertigt in der Zeit. Mas então, dentro do tempo, ele nos chamou, ele nos justificou. Als wir das Evangelium gehört haben Quando ouvimos o Evangelho und auf seinen Ruf geantwortet haben, gesagt haben, ja, ich komme, e quando demos uma resposta ao seu chamado e dizendo sim, eu venho, ich bekenne dir meine Sünden, eu te ich komme confesso mit os der, meus pecados, eu venho com a minha culpa. komme mit der Schuld meiner Dank. Und ich glaube an dich, dass du alles gut gemacht hast. E eu também creio em ti que tu realmente fizeste tudo bem. Und aufgrund dieses Glaubens, E baseado nessa fé, das ist die Seite des Menschen, e esse é o lado do homem, und aufgrund des Werkes des Herrn Jesus, e com base na obra do Senhor Jesus, das ist die Seite des Herrn Jesus, que é o lado do Senhor Jesus, sind wir gerechtfertigt. nós fomos justificados. Gott, das ist entscheidend, E Deus, e esse é agora um ponto decisivo nisso, ist die höchste Instanz, Ele é a instância maior, ist der vollkommene Richter, Ele é o juiz perfeito, erklärt für gerecht. e Ele nos declara justos, Sieht uns in dem Herrn Jesus porque Ele nos vê no Senhor Jesus, auf der Grundlage seines Opfers, com base no sacrifício dele. das ist Rechtfertigung. Isso é justificação. Gott sieht uns vollkommen in dem Herrn Jesus. Deus nos vê
perfeitos no Senhor Jesus. Jetzt fehlt noch ein 5. Punkt. Agora falta o quinto ponto da lista. Er hat uns verherrlicht. Ele nos glorificou. Moment, das stimmt nicht. Não é verdade, né? Peraí, Wir sind doch hier. nós estamos aqui afinal das contas. Bist du verherrlicht? Você já está glorificado? Sim, Cristo nos glorificou no passado. Nicht mit unserem Körper. Mas não com o nosso corpo físico. Das ist Zukunft. Isso ainda é futuro, sim. Aber unserer Position nach in dem Herrn Jesus ist das jetzt schon wahr in den Augen Gottes. Mas conforme a nossa posição que temos no Senhor Jesus, isso já é uma verdade agora aos olhos de Deus. Da wird sich nie mehr etwas dran ändern. Porque isso jamais há de mudar. Er hat verherrlicht. Ele glorificou. In seinen Augen ist das schon so gut wie erledigt. E aos olhos dele, isso já é um fato cumprido. Das ist der Ratschluss Gottes für jeden Einzelnen von uns. Isso é o conselho, os desígnios de Deus para cada de nós individualmente. Das war das zweite große Thema der Lehre, die Paulus verkündet hat. É o grande segundo tema que faz parte da doutrina anunciada por Paulo. Das dritte große Thema E o terceiro grande tema betrifft die Versammlung Gottes in ihrer Verbindung mit dem Herrn Jesus. diz respeito à Igreja de Deus em sua ligação ao Senhor Jesus. Wie uns das zum Beispiel der Galaterbrief entfaltet. Como isso, por exemplo, é desenrolado na Epístola aos Gálatas. Und auch der erste Korintherbrief. Também a primeira Epístola aos Coríntios. Christus, das Haupt im Himmel. Cristo, cabeça no céu. Der Leib, bestehend aus allen Kindern Gottes auf der Erde. O corpo na terra, formado por todos os verdadeiros filhos de Deus. In der Zukunft, wenn das tausendjährige Reich sein wird, No futuro, quando existir aqui o reino milenar, dann wird die Versammlung mit Christus herrschen. então a igreja há de reinar juntamente com Cristo. Das sagt uns Epheser 1. É o que Efésios capítulo 1 nos Das diz. ist der dritte große Teil der Lehre des Apostels Paulus, E isso é a terceira grande parte da doutrina do apóstolo Paulo. die Verbindung des Herrn Jesus mit seiner A Versammlung. ligação do Senhor Jesus com a sua igreja. Und das hatte Timotheus genau erkannt. E foi isso que o Timóteo havia reconhecido exatamente, ou seguido. Wir eigentlich auch. Será que nós também? Es ist gut, wenn man sich solche Fragen noch stellt. É muito bom quando a gente faz esse tipo de pergunta a si mesmo. Könnte Paulus von mir schreiben, du hast das auch gut verstanden und erkannt. Será que o Paulo podia escrever a respeito de mim também? Tu, porém, tens seguido, tens conhecido. Dazu einen Vers aus 1. Korinther 2. Quanto a isso, um versículo de 1 Coríntios 2. Vers 12. 1 Coríntios 2, versículo 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Como que é 1 Coríntios? 1. Korinther. 2, 11 e 12. No Ah, 12 tá. diz então para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Das Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, Deus ele nos deu o Espírito Santo darum, para que er hat ihn uns deshalb gegeben, damit wir die Dinge kennen, ele o nos deu para que conhecêssemos as coisas, die uns von Gott geschenkt sind. aquelas que são nos dadas gratuitamente por Deus. Gott schenkt uns etwas, Deus ele nos presenteia com alguma coisa aqui, damit wir es kennen. para que nós conheçamos esse presente. Wenn ich dir ein Geschenk mache, Se eu vou fazer um presente a você, Débora, schön eingepackt, embrulhado, com papel bonito, stellst du es in die Ecke será que você vai colocar o presente embrulhadinho lá no canto? oder packst du es aus? Ou você vai desembrulhar? Guckst nach. Vai olhar o que é? Wir gucken nach. Naturalmente a gente olha, né? Gott möchte, dass wir die Dinge kennen, die er uns geschenkt E assim Deus também quer que nós conheçamos as coisas que Ele nos
deu de presente. Dafür haben wir den Heiligen Geist und sein Wort. E para isso temos o Espírito Santo e a sua palavra. Die Frage ist, inwiefern und wie viel wir in diesem Wort lesen. E a pergunta é, quantas vezes e que quantidade nós lemos nessa palavra? Das nächste, was Timotheus bei Paulus erkannt hat, A próxima coisa que o Timóteo havia conhecido ist seine em Lebensweise. Timóteo era, o que Timóteo havia conhecido em Paulo, era o modo de viver. Interessant. É interessante isso. Was für eine Lebensweise kennzeichnete Paulus? Que modo de viver caracterizava a Paulo? Zwei Bibelstellen dazu. Duas passagens. 1. Korinther 9, 1 aos Coríntios, capítulo 9, Vers 27. versículo 27. Primeira Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Hier finden wir eine Andeutung dafür, Aqui nós temos uma indicação dass Paulus das lebte, was er verkündigte. ao fato de que o Paulo vivia aquilo que ele anunciava. Das kennzeichnete seine Lebensweise. E isso caracterizava o seu modo de viver. Und eine zweite aus Apostelgeschichte 20, E uma segunda passagem do livro de Atos, capítulo 20, Vers 24. e o versículo 24. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Was für eine beeindruckende Lebensweise. Que modo de viver impressionante. Hier lebt ein Mann nicht für sich selbst. Aqui temos um homem que não vive para si mesmo. Er lebt nur für eine Person. Ele vive apenas para uma outra pessoa. Sein Leben gehört nicht mehr ihm selbst. E a vida dele não lhe pertence mais a si. Er sagt an anderer Stelle, Numa outra passagem ele diz: was ich lebe, lebe ich durch Glauben für Christus. o que eu vivo, vivo pela fé em Cristo. Wenn wir etwas weiter blättern in der Apostelgeschichte, Kapitel 25, Se folharmos um pouco mais no livro de Atos até o capítulo 25, 26, 26 Vers 29. e versículo 29, Atos 26, versículo 29. E disse Paulo: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Ausgenommen diese Fässer. Exceto estas cadeias. Man hat den Eindruck, Paulus steht vor dem König und der Königin. Aqui você tem a impressão que Paulo está ali de pé diante do rei e da rainha, An seinen Füßen oder an seinen Händen hat er Fässer. e ele tem cadeias Aber nas mãos ou nos pés, não é descrito aqui. er steht da als Bote Gottes. Mas ainda assim, ele está lá como um mensageiro de Deus. Er hat eine beeindruckende Ansprache gehalten. E ele fez um discurso impressionante aqui. Und dann sagt er zum Schluss seiner Ansprache, E no final desse discurso ele disse: ich möchte wohl zu Gott beten, eu gostaria até de orar a Deus dass ihr alle meine Zuhörer, que todos vocês, todo o auditório, dass ihr solche würdet, wie ich bin. que vocês se tornassem tais qual eu sou. Ein Mensch, der 100% für Gott lebt. Homem, uma pessoa que vive 100% para Deus. Das war die Lebensweise, die Paulus Foi kennzeichnete. o modo de viver que caracterizava Paulo.
Das hatte Timotheus mitbekommen. Isso Timóteo havia vivenciado. Daran sollte sich erinnern. E ele deveria se recordar disso. Das sollte ihn anspornen, Isso deveria ser uma motivação para ele, Paulus nachzuahmen. um estímulo, e ele deveria ser estimulado a imitar a Paulo. Das sollte auch uns anspornen. E deveria estimular a nós também. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. E o Paulo diz também, sede meus imitadores. Und wer sein Leben hier in dieser Welt verliert, sagt der Herr Jesus, E o Senhor Jesus disse certa vez, quem perde aqui no mundo a sua vida, hat er Verlust. será que esse tem uma perca de fato? Não, Er wird es gewinnen. ele a ganhará a vida. Der dritte Punkt, den Timotheus genau erkannt hat bei Paulus, E o terceiro ponto que o Timóteo havia reconhecido bem em Paulo, das ist sein Vorsatz, foi a sua intenção, o seu propósito. seine Absicht. Und die finden wir auch in der Apostelgeschichte, E essa também nós encontramos no livro de Atos de novo, Kapitel 22, capítulo 22, Vers 8 versículo 8 und Vers 10 am Anfang. e versículo 10 no início. Zwei Fragen stellt São Paulus. duas perguntas que o Paulo faz. Wer bist du, Herr? Primeiro Was no soll ich tun, versículo Herr? 8, quem és, Senhor? E no versículo 10, Senhor, que farei? Das war die Überschrift über das Leben von Paulus. Foi o título da vida de Paulo isso. Wer bist du, Herr? Quem és, Senhor? Er wollte den Herrn Jesus immer besser kennen. Ele queria conhecer cada vez mais e melhor o Senhor Jesus. In Philipper 3 schreibt er, um ihn zu erkennen. Em Filipenses 3 ele escreve assim, para conhecer a Ele, Das war eines seiner Hauptanliegen. foi dos seus principais propósitos. Nicht Dienst, Não era serviço, nein, ministério, den Dienst Herrn kennenzulernen. mas sim de conhecer o dono do serviço, Immer besser kennenzulernen. cada vez melhor. Das ist auch für uns so wichtig. Isso também para nós é tão importante, Den Herrn Jesus immer besser kennen. de conhecermos cada vez melhor o Senhor Jesus. Es gibt Brüder und Schwestern, die arbeiten viel für den Herrn Jesus. Existem irmãos e irmãs que trabalham muito para o Senhor Jesus, Aber irgendwann kommt die Zeit, dann können sie physisch nicht mehr. mas em algum momento chega o tempo em que fisicamente não tem mais capacidade para isso. Kann sein, dass der Dienst dann aufhört. E aí pode ser que o serviço, o ministério se acabe, termine. Kommt dann Leere ins Leben. E aí o que entra na vida? Um vazio? Não, Wer den Herrn Jesus kennengelernt hat und Okay. immer besser kennenlernt, porque quem conhece o Senhor Jesus der e wird, cada vez melhor o conhece, der wird auch dann noch Freude im Herrn haben. esse também numa circunstância daquelas terá ainda alegria no Senhor. Das war der erste Vorsatz, den Paulus Foi a hatte. primeira intenção, o primeiro propósito de Paulo. Und das zweite, Vers 10, was soll ich tun, Herr? E a segunda coisa, Senhor, que farei? Das war tatsächlich, er wollte diesem Herrn dienen. Isso de fato agora é servir a esse Senhor. Das haben wir in Apostelgeschichte 20 ja auch gelesen. Isso nós temos lido também em Atos 20, In dem Dienst für seinen Herrn nahm er keine Rücksicht auf sich selbst. que ele, no serviço para o Senhor, não se importava consigo mesmo. 1. Korinther 6 am Ende sagt uns, 1 aos Coríntios, capítulo 6, no final, aí nós lemos: wisst ihr nicht, dass ihr nicht euer Selbst seid? Vós não sabeis que não sois de vós mesmos? Versículo 19 no final. Wir gehören nicht uns selbst. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nicht 1% gehört noch uns. Nem sequer 1% nos pertence. Wir gehören komplett, 100% gehören wir dem Herrn. Nós pertencemos completamente, 100% ao Senhor. Das ist ein glückliches Leben. E isso então é uma vida feliz. Und es ist kein glückliches Leben, E não é uma vida feliz wenn wir glauben, 50% für uns, 50% für den Herrn. quando pensamos só 50% para nós, 50% para o Senhor. Das geht schief. Isso não vai dar certo. Das macht unglücklich. Isso causa infelicidade. Richtig glücklich macht 100% für den Herrn. Verdadeiramente feliz seremos quando é 100% o Senhor. Também reconheceu bem. Es lohnt sich auch für uns,
Isso também vale a pena para nós das Leben dieses Mannes zu studieren, e estudar, meditar sobre a vida desse homem um von ihm zu lernen. e aprender dele. Dann nennt er noch seinen Glauben. Então ele ainda menciona a fé. Das ist dieses Gottvertrauen, das Paulus kennzeichnete. E ali temos aquela confiança em Deus que caracterizava Paulo. Dann seine Langmut, Depois ele menciona a longanimidade. das meint Geduld. Isso é paciência. Paulus hatte Geduld mit den Gläubigen, wenn sie nicht so schnell wuchsen, wie sie eigentlich sollten im Glauben. Paulo ele tinha paciência com os crentes quando eles não cresciam tão rápido na fé como eles deveriam crescer. In Römer 10 sagt er, wie intensiv er betet, dass auch aus dem irdischen Volk Israel welche zum Glauben kommen. Lá em Romanos, capítulo 10, ele mostra como com intensidade ele orava para que do povo de Israel também alguns se convertessem. Dann kennzeichnete Paulus eine intensive Liebe, Paulo também foi caracterizado por um intenso amor, eine Liebe zu Gott, zu dem Herrn Jesus, amor para com o Senhor Jesus, para com Deus, aber auch eine Liebe zu den Glaubenden. mas também amor para com os salvos, os crentes. Diese Liebe hatte ihre Quelle in Gott. E esse amor tinha a sua fonte em Deus. Ein Beispiel, Exemplo, aus 2. Korinther 12, segundo aos Coríntios 12, Vers 15. versículo 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Was Paulus hier schreibt, O que o Paulo escreve aqui ist ein Beweis für das, was man in 1. Korinther 13 nachlesen kann. é uma prova daquilo que você pode reler lá em 1 Coríntios 13. Göttliche Liebe lässt sich nicht erbitten. O amor divino, ele não deixa se amargurar, Sie lässt sich nicht frustrieren. não deixa com que ele seja frustrado. Sie erweist sich, E esse amor, ele se mostra, und selbst wenn die Reaktion enttäuschend ist, e ainda que a reação a ele seja decepcionante, wie hier bei den Korinthern, como aqui no caso dos coríntios, eles amavam cada vez menos. göttliche Liebe macht weiter. O amor divino continua, insiste. Sie lässt sich nicht erbittern. Ela não se deixa amargurar. Das hat Paulus vorgelebt. E isso foi o que Paulo viveu. Dann haben wir noch gelesen, sein Ausharren, Então temos ainda a sua paciência, ou perseverança, welche Geduld dieser Mann hatte in den Prüfungen, denen auch er unterworfen que war. paciência, perseverança esse homem tinha nas provações às quais também ele foi submetido. Dann lesen wir von seinen Verfolgungen. Aí lemos das perseguições, Einmal haben sie ihn gesteinigt uma vez até apedrejaram a ele und dann wie einen Toten aus der Stadt rausgeschleift e levaram ele como morto para fora da cidade und ihn draußen liegen lassen. e deixaram ele ali jogado. Paulus wurde verfolgt Paulo foi perseguido, sim, und er hat gelitten. e ele teve aflições, sofrimentos. Dann nennt er 3 Orte, Então ele menciona 3 localidades aqui die beispielhaft für seine Leiden stehen. que caracterizam, que são exemplos para os seus sofrimentos. Antiochien, Iconium und Lystra. Antioquia, Icônio e Listra. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 13 und 14. E vocês podem ler o que aconteceu ali em Atos capítulos 13 e 14. Aber dann kommt ein Satz. Mas então vem uma afirmação, uma frase aqui. In meiner Bibel ist der rot unterstrichen. E na minha Bíblia tem uma linha vermelha embaixo. Aus allem hat der Herr mich gerettet. E o Senhor de todas me livrou. Paulus war kein Mann, der sich in den Vordergrund schieben konnte. Paulo não era uma pessoa que se colocava nas primeiras fileiras. Es ging ihm nicht zu sagen, Timotheus, sieh mal auf mich, was bin ich, ein treuer Diener. A intenção dele não era aqui dizer, ó Timóteo, olha para mim, como eu sou um servo fiel. Nein, er zeigte auf den Herrn Jesus
Não, ele indicava para o Senhor Jesus. und sagte, er hat mich aus allen Situationen bis heute gerettet und E befreit. disse, então, ele me livrou de todas essas situações até hoje. Hier geht es nicht um die Errettung der Seele, E esse livramento aqui, claro, não é a salvação da alma. hier geht es um Rettung aus den Gefahren des täglichen Lebens, ganz Aqui é besonders o im Dienst. livramento, a salvação nas circunstâncias diárias, especialmente aquelas ligadas ao serviço. Den Punkt müssen wir uns merken, da kommen wir gleich nochmal drauf. E esse ponto tem que ficar na memória, porque vamos precisar de novo. Dann sagt er in Vers 12, gibt der Timotheus eine Vorhersage mit. E aí no versículo 12 ele faz uma predição ao futuro para Timóteo. Er sagt, alle Menschen, die gottselig leben wollen, die werden Konsequenzen haben. Ele diz que todas as pessoas que querem viver piamente, tementes a Deus, essas pessoas vão sofrer consequências. Was meint gottselig? O que significa piamente aqui? Hatten wir gestern. Estudamos isso ontem. Gottselig meint, Gott in alles hineinbringen. Pio quer dizer que nós introduzamos Deus em tudo, em todas as coisas. In jede Einzelheit meines Lebens. Em Bringe todos Gott os hinein. detalhes de nossa vida incluímos Deus. In meine Entscheidungen, ich treffe sie mit Gott. Decisões eu vou tomá-las com Deus. Alles, was Gott mir schenkt, worüber ich freue mich mit Gott darüber, in Gott. E tudo aquilo que Deus me dá de presente, eu vou me alegrar, mas vou me alegrar com Deus, em Deus. Wenn ich Herausforderungen und Nöte habe in meinem Leben, E se eu tiver aflições ou também situações difíceis em minha vida, ich bringe Gott mit hinein in die Situation. então eu vou incluir Deus nessa situação. Alles mit Gott. Tudo com Deus. Das Gegenteil ist E o contrário de pio é gottlos. ímpio, Auch, sem Deus. auch ein Gläubiger kann noch gottlos leben. E até mesmo um crente, um salvo verdadeiro, ele é capaz de viver de uma maneira ímpia, sem Deus. Wenn er Entscheidungen trifft ohne Gott, ist das in diesem Punkt gottlos. Por exemplo, se eu tomar uma decisão sem Deus, então nesse ponto eu agi de maneira ímpia. Nein, wir wollen gottselig, mit Gott leben. Não, nós queremos viver de maneira piamente, com Deus. Das hat auf der Erde Konsequenzen. E isso tem consequências na terra. Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, Diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulus gibt Timotheus klar die Wahrheit. O Paulo ele diz a verdade pura e crua e nua a Timóteo, Aber nicht um ihn zu entmutigen. mas não para desencorajá-lo. Er hat doch vorher geschrieben, aus allem hat der Herr mich gerettet. Porque um pouco antes ele havia escrito já, de todas o Senhor me livrou. Und dann sagt er in Vers 13, sagt er vorher, wie die weitere Entwicklung sein würde. No versículo 13 ele dá uma prévia como que seria o desenrolar das coisas a partir de então. Böse Menschen bleiben nicht konstant. Os homens maus, eles não continuarão constantes, Sie werden immer weiter fortschreiten. mas eles vão sempre continuar ou vão progredir no mal. Ein Vers aus Jeremia 9. Um versículo de Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, versículo 3. Encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. Por quê? Porque avançam, progridem de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Das ist genau das, was Paulus hier auch schreibt. É exatamente isso que Paulo escreve ali também. Jeremia bezeichnete die Entwicklung seiner Zeit. O Jeremias estava
se referindo ao desenrolar das coisas da época dele. Und viele Jahre später beschreibt Paulus die Entwicklungen seiner Zeit. E muitos anos depois, o apóstolo Paulo descreve a mesma coisa, dizendo a mesma coisa a respeito do tempo dele. Und wenn wir die Augen offen machen, E se nós abrirmos de fato os olhos, dann können wir das tagtäglich sehen. nós podemos ver a mesma coisa, verificar a mesma coisa no dia a dia. Böse Menschen werden zu schlimmerem fortschreiten. Que os homens maus e enganadores irão de mal para pior. Und jetzt kommt ein Gegensatz. E agora vem um contraste de novo. Er fängt wieder an mit du aber. E esse de novo tem um tu, porém. Die Bösen schreiten fort, Os homens maus, eles irão de mal para pior, du aber bleib. mas tu, porém, permanece. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Permanece naquilo que aprendeste. Wie kann man in dem bleiben, was man gelernt hat? Como se pode permanecer naquilo que aprendeste? Indem man es auslebt. Vivendo aquilo. Paulus sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Paulo diz aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, ou de que estás plenamente convencido. Und dann beschreibt er, von wem du gelernt hast. E também escreve, então, sabendo de quem o tens aprendido. Timotheus hatte gelernt von den Männern Gottes. Timóteo, ele havia aprendido dos homens de Deus. Von den Männern, von denen Petrus schreibt in 2. Petrus 1. Havia aprendido daquelas pessoas, daqueles homens, a respeito dos quais Pedro escreve na segunda epístola de Pedro, Vers capítulo 1, 21. no versículo 21, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Noch ein Vers aus 1. Korinther 2. E mais um versículo quanto a isso de 1 aos Coríntios, capítulo 2, Vers 13. onde se lê no versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Timotheus hatte gelernt von Männern Gottes, Timóteo havia aprendido dos homens de Deus, die in mündlicher Form que de forma verbal, oral, mit der Autorität Gottes gesprochen haben. falaram com a autoridade de Deus. Und deswegen konnte er völlig überzeugt sein, E por isso ele podia estar inteiramente convencido, weil er wusste, die Quelle, aus der diese Männer Gottes sprachen, porque ele conhecia e sabia que a fonte da qual esses homens sie falaram war zuverlässig, göttlich, fest und sicher. era uma fonte confiável, segura, divinamente firme. Und das Zweite, was seine Überzeugung ausmachte, E o segundo ponto que caracterizava a sua convicção er kannte von Kind auf die Heiligen Schriften. é que desde a sua meninice ele sabia as Sagradas Escrituras. Die Heiligen Schriften hier in diesem Vers meinen das Alte E as Testament. Sagradas Escrituras, essa expressão nesse versículo, ele se refere aos escritos do Antigo Testamento. Mehr konnte Timotheus zu dieser Zeit noch nicht kennen. Porque mais o Timóteo naqueles dias ainda não podia conhecer. Aber das Alte Testament, das kannte er Mas aquilo que ele tinha, o Antigo Testamento, ele conhecia von Kind auf. desde a sua meninice. Timotheus muss offensichtlich sehr, sehr intensiv gelernt haben, Parece que o Timóteo ele havia aprendido de uma maneira muito intensa. und ich habe den Eindruck, dass die Heiligen Schriften ihm von seiner Mutter und Großmutter sehr ans Herz gelegt wurden. E eu pessoalmente tenho a impressão que essas Sagradas Escrituras foram lhe recomendadas bastante pela mãe e pela avó. Also, die feste Überzeugung von Timotheus beruhte auf dem mündlichen Dienst, Então a convicção firme que o Timóteo tinha por base o serviço oral der Männer Gottes, der Apostel, der Propheten des Neuen Testamentes, dos homens de Deus, dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, die aus göttlicher Quelle redeten, que falaram de uma fonte divina, und sie beruhte zweitens auf den Schriften des Alten e Testaments. também tinha
Segundo ponto, seu fundamento nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Und dann schreibt Paulus etwas über den Wert des Alten Testamentes. Então o apóstolo Paulo escreve algo a respeito do valor que o Antigo Testamento tem. Die Heiligen Schriften sind imstande, dich weise zu machen. Essas Sagradas Escrituras, elas são capazes de fazer-te sábio. Gott, der Heilige Geist, nimmt die Schriften des Alten Testamentes Deus, o Espírito Santo, ele toma os escritos do Antigo Testamento um uns zu zeigen, wie wir ein Leben führen können, wie Gott es gerne möchte. para nos mostrar como podemos levar uma vida em conformidade com o agrado de Deus. Das haben wir vor ein paar Tagen in Curitiba gelernt. E é isso que aprendemos também há uns dias atrás lá em Curitiba. Weisheit bedeutet, Que a sabedoria, o termo sabedoria significa das, was ich über Gott weiß aus der Bibel, que aquilo que eu sei a respeito de Deus, a partir das Escrituras, da Bíblia, im täglichen Leben auszuleben, zu praktizieren. que eu pratico isso, que eu vivo isso na vida do dia a dia. Hier heißt es, die Heiligen Schriften sind imstande, dich weise zu machen zur Errettung. Aqui diz que as Sagradas Escrituras são capazes de fazer-te sábio para a salvação. Und hier geht es wieder nicht um die Errettung der Seele. E aqui de novo não se trata da salvação da alma, Es geht um die Rettung, die wir brauchen auf dem Weg durch diese Welt. mas sim a salvação a qual necessitamos no caminhar, no andar através deste mundo. Da gibt es jede Menge Gefahren. E ali há muitos perigos. Für den Glaubenden des Alten Testamentes, da war das so, Já era assim para o crente do Antigo Testamento, aber auch für die Gläubigen des Neuen Testamentes mas também para os crentes da época do Novo Testamento era assim. und für uns auch. E para nós hoje também. Ein Beispiel, Exemplo, als die Schlange fragte im Garten Eden, hat Gott wirklich gesagt? quando a serpente perguntava ali no Jardim do Éden, será que Deus disse? Da brauchte man Rettung aus dieser Gefahr, Aí naquele perigo se precisava de salvação, de livramento. die Gefahr war Zweifel an Gott. E o perigo ali, o perigo exato era dúvidas em Deus. Und da hätte Eva sagen müssen, nein, Gott hat gesagt, das ist gut so, dass wir nicht von diesem Baum E essen. a Eva devia ter respondido, não, é bom que a gente não pode comer dessa árvore. Sie hätte Gottes Wort vertrauen müssen und sagen, nein, Gott hat uns lieb, er will nur unser Bestes. Deveria ter confiado na palavra de Deus, dizendo, não, Deus ele nos ama de fato, ele quer o nosso melhor. Wenn sie sich auf das Wort Gottes verlassen hätte, Se ela tivesse se agarrado à palavra de Deus, dann wäre sie aus dieser Versuchung, hätte sie gerettet werden können. então ela podia ter sido salva dessa tentação. Ein Beispiel, wie die Schriften, die heiligen Schriften des Alten Testamentes, É um exemplo como as escrituras sagradas, os escritos do Antigo Testamento, uns in den Gefahren des täglichen Lebens helfen können, podem nos ajudar nos perigos do dia a dia, dass wir nicht fallen, nicht para que stauben. não caiamos, para que não tropecemos. Sie machen weise zur Errettung durch den Glauben. E elas fazem sábio para a salvação pela fé. Darauf kommt es an. Ich muss glauben, was Gott sagt. E esse é o ponto principal, que importa. Eu preciso crer naquilo que Deus diz. Fest davon überzeugt sein, was Gott sagt, stimmt. Eu tenho que estar plenamente convencido de que aquilo que Deus afirma é verdadeiro. Hebräer 11 sagt, der Glaube ist eine Überzeugung. Hebreus capítulo 11 nos diz que a fé é uma convicção, é o firme fundamento. Dieser Glaube hat seine Grundlage in der Person des Herrn Jesus. E essa fé tem o seu fundamento na pessoa do Senhor Jesus. Und jetzt kommt Vers 16. Então tem o versículo 16. Alle Schrift heißt es jetzt. Diz ali então toda a Escritura. Jetzt spricht Paulus nicht mehr nur vom Alten Testament. Agora o Paulo não está falando apenas do Antigo Testamento. Er sagt ausdrücklich alle Schrift. Ele diz explicitamente aqui toda a Escritura. Wahrscheinlich war das Lukas-Evangelium schon geschrieben. Muito provável que o Evangelho de Lucas já havia sido escrito nesse momento. Wenn ihr mal 1. Timotheus 5 aufschlagt, Porque se vocês abrem em 1 Timóteo capítulo 5, Vers 18, digno é o obreiro do seu salário,
Wisst ihr, wer das gesagt hat? Vocês sabem quem que falou isso? Der Herr Jesus in Lukas 10. O Senhor Jesus em Lucas 10, versículo 7. Daraus kann man ableiten, Então você pode deduzir disso dass es das Lukas-Evangelium wohl schon gab. que pelo menos o Evangelho de Lucas já estava escrito nesse momento. Und Paulus sagt jetzt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Então Paulo afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Das sind jetzt die Schriften des Alten Testamentes und soweit sie vorhanden waren, des Neuen Testamentes. São, portanto, os escritos do Antigo Testamento e até o ponto que já existiam os do Novo também. Alle Schrift ist von Gott. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Wie das geschehen ist, haben wir eben in 2. Petrus 1 gelesen. Como isso aconteceu, como isso se deu, nós lemos lá em 1 Pedro 1. Heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Que os Geist. santos homens de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo. Und wir haben in 1. Korinther 2 ausdrücklich gelesen, Em 1 Coríntios 2 também temos lido explicitamente es sind Worte, einzelne Worte, gelehrt durch den Geist. que são palavras inspiradas ou ensinadas pelo Espírito Santo. Wort für Wort. Assim a Escritura foi inspirada palavra por palavra, não apenas no sentido ou conteúdo. Es ist ganz, ganz wichtig, E isso é muitíssimo importante, dass wir eine feste Überzeugung haben, que tenhamos uma firme convicção dass das Wort Gottes, unsere Bibel, Wort für Wort von Gott kommt. que a palavra de Deus, a nossa Bíblia, vem palavra por palavra de Deus. Die Bibel enthält nicht Worte Gottes, A Bíblia ela não contém palavras de Deus, sie ist Wort für Wort von Gott eingegeben. mas ela é palavra por palavra a palavra de Deus, inspirada por Deus. Unterstreicht euch das dick, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sublinhem isso com uma linha grossa, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Und das, was Gott gibt, E tudo isso que Deus dá das ist nützlich. é útil. Wozu? Para quê? Zur Lehre. Para ensinar. Wir haben, Para ensino. wir haben uns eben daran erinnert, was Paulus lehrte. Nós nos recordamos já das coisas que Paulo ensinava. Stellt euch mal einen Augenblick vor, wir wüssten davon nichts. Imaginem agora só por um momento que a gente desconhecesse tudo aquilo. Was für eine Menge von Segen ging uns verloren. Que imensidade de bênçãos não teríamos então? Es gibt leider Christen, die sagen, Infelizmente há cristãos que afirmam o seguinte: die Lehre ist nicht so wichtig, die Praxis ist wichtig. a doutrina não tem tanta importância. O que importa é a prática. Stimmt das? É verdade isso? Wie will ich denn eine richtige Praxis haben, wenn ich nicht weiß, wie? Como que eu vou ter uma prática correta se eu não sei o como dessa prática? Wie soll ich leben, wie Gott so, dass Gott es gefällt? Como, de que maneira eu devo viver para que Deus se agrade naquilo? Wenn ich so leben möchte, wie Gott es möchte, Se eu quero viver assim como Deus o deseja, dann muss ich doch wissen, was Gott will. então eu preciso saber aquilo que Deus quer. Wie ist, wie denkt, wie urteilt, was möchte. Preciso saber como Ele é, como Ele pensa, como Ele julga, como Ele avalia as coisas, o que Ele quer. Lehre ist keine Theorie. Portanto, doutrina não é teoria, Lehre ist lebenswichtig und Voraussetzung für eine richtige Praxis. mas a doutrina é algo essencial, é importantíssimo para a vida e para uma prática correta. Und wir haben uns eben an den ersten Punkt erinnert, der Paulus Lehre kennzeichnete. E um pouco antes, nós nos recordamos do primeiro ponto que caracterizava a doutrina de Paulo, Das war eine Person. que era uma pessoa. Je besser ich den Herrn Jesus kenne. O quanto melhor é eu conhecer o Senhor Jesus, Und das ist Lehre. e isso é doutrina, Umso besser kann ich ihm nachfolgen. tanto melhor eu posso também seguir após ele. Alle Schrift ist nützlich zu leben. Toda a Escritura é útil para a doutrina, Sie ist aber proveitosa para ensinar, auch nützlich zur Überführung. mas é também proveitosa para redarguir. Überführung brauche ich, E esse ponto, redarguir,
Wenn ich eu preciso, eine Sünde getan habe und ich habe es gar nicht gemerkt. em um momento que eu cometi um pecado sem percebê-lo. Und dann sagt Gott mir entweder durch sein Wort E aí Deus vai me alertar por meio da palavra dele, ou oder er schickt mir eine Person ele me manda alguma pessoa und er sagt, was du da getan hast, que me diz: aquilo que você fez ali, naquele momento, ist gegen mein Wort. é contra a minha palavra. Und dann lese ich nach, was in seinem Wort steht E aí eu vou ler o que a palavra diz und vergleiche das mit dem, was ich gemacht habe. e comparo aquilo que eu leio ali com aquilo que eu fiz. Und dann muss ich sagen, ja, das stimmt. E aí eu tenho que chegar ao ponto de dizer: de fato, é verdade. Das ist Überführung. Isso é redarguir. Gibt es ein beeindruckendes Beispiel aus dem Alten Testament? Existe ali um exemplo impressionante do Antigo Testamento. David begeht Ehebruch Davi, ele cometeu um adultério und Mord. e um assassinato. Er denkt sich scheinbar nichts dabei. E parece que ele nem sequer nada passou pela cabeça dele. Schickt Gott einen Propheten nach. E aí Deus manda um profeta, o Natan. Er erzählt ihm eine Geschichte. E o Natan conta uma história para Davi. Da ist ein armer Mann, Tem um homem pobre ali, der hat nur einen Lamm. e esse homem pobre tem um cordeirinho. Nur eins. Somente um. Und dann ist da ein reicher Mann, Tem um homem rico, der hat viele Tiere, tem muitos animais. aber da kommt ein Gast. E aí vem um visitante. Und der reiche Mann sagt sich, um meinem Gast etwas zu essen zu geben, E o homem rico, ele pensa: para fornecer uma refeição boa para o meu hóspede, sind mir meine Tiere zu schade. Ich Oh. nehme das Tier von dem armen Mann. os meus próprios animais são muito valiosos para isso. Eu vou pegar o animalzinho do pobre. Er nimmt es und schlachtet es, nimmt es dem armen Mann einfach weg. Ele simplesmente pega o animal do pobre e mata. Als David diese Geschichte hört, Quando Davi escuta essa história: das ist ja unmöglich, der Mann muss sterben. é impossível isso, esse homem tem que ser morto. Wie kann er das tun? Como ele pode fazer uma coisa dessas? Was sagt Nathan? O que o Natan disse? Du bist er. Tu és o homem. Du bist er. In dem Moment wird David überführt. Naquele momento, Davi é convencido, redarguido. Er erkennt, die Augen gehen auf, ich habe gesündigt. E ele, abrindo os olhos, ele reconhece: eu pequei. Und dann kann er Gott gegenüber ein Bekenntnis ablegen. E aí ele pode fazer uma confissão para com Deus. Gott kann ihm vergeben. E Deus pode perdoá-lo. Dafür ist unsere Bibel da. Para isso serve a nossa Bíblia. Damit wir unser Leben vergleichen können mit dem, wie Gott es hier aufgeschrieben hat. Para que possamos comparar a nossa vida com aquilo que Deus deixou registrado ali. Damit wir überführt werden können, wenn es Abweichungen gibt. Para que sejamos então redarguidos quando há um desvio. Sonst würden wir ja weiterlaufen in die Irre. Porque do contrário, nós estaríamos perseguindo esse caminho errado. Das nächste, alle Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung. O próximo ponto é que toda a escritura é proveitosa para corrigir. Die Bibel zeigt uns den richtigen Weg nach den Gedanken Gottes. A Bíblia ela nos mostra o caminho reto conforme os pensamentos de Deus. Und sie korrigiert uns. E ela nos corrige. Wie ein Kind in der Erziehung von Zeit zu Zeit korrigiert werden muss, Assim como uma criança na educação tem que ser corrigida de vez em quando, damit es sich richtig benimmt. para que se comporte da maneira certa. Das nächste, alle Schrift ist nützlich zur Unterweisung in der E Gerechtigkeit. toda a escritura também é proveitosa para instruir em justiça. Wenn wir ein Leben führen möchten, was in praktischer Gerechtigkeit verläuft, Se quisermos levar uma vida em justiça prática, was den Ansprüchen Gottes entspricht, que corresponde aos requisitos de Deus, dann können wir das aus der Bibel lernen. então podemos aprender isso da Bíblia. Da finden wir Unterweisung für praktische Gerechtigkeit. É ali que encontramos instrução para a justiça na prática. Wir haben angefangen, nützlich zur Lehre. Nós iniciamos que era proveitosa para ensinar. Und wir enden mit Praxis. E estamos terminando agora com prática. Das ist das gleiche Wort Gottes. É a mesma palavra de Deus, Ah, bom. doutrina e prática. Womit hat Paulus angefangen? Com que Paulo começou? Hat er mit Unterweisung zur Gerechtigkeit angefangen? Ele começou a lista com instrução à injustiça? Nein, er hat mit Lehre angefangen. Não, ele começou com a doutrina. Und welchen Zweck hat das Wort Gottes?
E qual finalidade tem a palavra de Deus? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Was kennzeichnet einen Menschen Gottes? O que caracteriza um homem de Deus? Wir sind alle Menschen. Todos nós somos seres humanos. A palavra homem de Deus aqui não é homem no masculino, é simplesmente um ser humano de Deus. Ich hoffe, wir sind alles Kinder Gottes, Eu espero que todos nós sejamos também filhos de Deus. aber wir sind noch längst nicht Menschen Gottes. Mas isso ainda não nos faz ser um homem de Deus. Was kennzeichnet einen Menschen Gottes? O que caracteriza então um homem de Oder Deus? im Alten Testament Mann Gottes. Ou no Velho Testamento, os homens de Deus ali, a mesma palavra. Ein Menschen Gottes kennzeichnet ein Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. O homem de Deus é caracterizado por uma vida em comunhão com o Senhor Jesus. Ein Mensch Gottes hat permanent Kontakt Um homem de Deus, ele tem permanentemente contato mit diesem seinem Gott. com esse seu Deus. Zweitens, ein Mensch Gottes lebt in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Segundo, um homem de Deus vive em concordância com a palavra de Deus. Das kennzeichnet einen Menschen Gottes. Isso caracteriza um homem de Deus. Einen Menschen, der durch nichts anderes geprägt und gekennzeichnet ist, É uma pessoa que não é caracterizada ou impregnada até mesmo por nada diferente, dass in Gemeinschaft mit Gott lebt, a não ser pela comunhão com Deus, in Übereinstimmung mit seinem Wort que ele vive em concordância de acordo com a palavra dele und seinen Willen tut. e cumpre a sua vontade. Wir wollen darum beten, dass wir mehr und mehr und beständig Menschen Gottes sind. Vamos orar então para que cada vez mais e constantemente nós nos tornemos nesses homens de Deus. Wer so das Wort Gottes, die Bibel liest, E quem lê a palavra de Deus, a Bíblia, dessa maneira, den das Wort Gottes so unterweisen kann, a pessoa que pode ser instruída dessa forma pela palavra de Deus, dann sind wir zu jedem guten Werk völlig geschickt. aí nós somos então perfeitamente instruídos para toda boa obra. Was haben wir für einen Schatz mit unserem Wort? Que tesouro nós temos em nossas Bíblias? Wie reich hat Gott uns, der Jesus uns gemacht, Como Deus e o Senhor Jesus nos fizeram ricos, dass wir sein Wort haben. que nós temos a palavra dele. Paulus hat geschrieben, bleibt drin. E o Paulo escreveu, permanece nisso. Und an anderer Stelle sagt er, lebe darin. Em outro lugar ele diz, vive naquilo.